temos vivido e é Ele que nos satisfaz. E por isso, nós aqui nos reunimos todos os domingos a esta hora para louvarmos o nosso Deus. E é bom poder contar convosco, é bom poder olhar para os irmãos, poder estar aqui juntos, louvando e bendizendo o nosso bom Deus. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Senhor. E é nele que nós então nos reunimos, é em seu nome que estamos reunidos. E naturalmente queremos saudar a todos os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que cada um de vós que estão aqui, ou aqueles que estão a assistir-nos de casa, que possam viver na graça do Senhor, porque não há nada melhor do que nós estarmos a viver debaixo da sua orientação e experimentando as suas bênçãos, vivendo a salvação que Ele nos concedeu. E neste dia também, neste culto, queremos dar as boas-vindas a todos vós. Sentimos já a falta de alguns irmãos que estão de férias, estão a descansar, outros irão a seguir. No entanto, o mês de agosto é um mês exatamente de férias em que uns estão, outros não. No entanto, nós sabemos que Jesus Cristo está aqui conosco. Nós sabemos que Ele está no nosso coração e por isso é Ele que nos motiva a louvá-lo. E queria, desde já, dar algumas informações. Uma delas diz respeito a algo que foi tão bom nós termos antes do culto, que foi a escola bíblica dominical. Tivemos uma boa lição que nos foi dada, que nos leva também a refletirmos na nossa vida. E alguns não aproveitaram esta lição. Alguns não estiveram nessa lição. E por isso, eu exortava aqueles que não têm o hábito de estar na escola dominical que possam fazer. É claro que é acordar uma hora mais cedo, mas acho que o conhecimento é importante. E é uma forma de nós também conhecermos e estudarmos e temos olhado para o livro de 1 de Reis e visto como aqueles reis procederam a fim de nós fazermos aquilo que de reto eles fizeram, mas também rejeitarmos aquilo que de errado eles fizeram, que contribuíram para a ruína deles. Então, deixo convosco este convite para que adquiram este bom hábito de estar na escola dominical às 10h30. Nós aqui estamos então para estudarmos a palavra de Deus e agradeço a todos os professores que têm procurado dar o seu máximo, preparando as lições para então nos poder transmitir. Obrigado a todos vós pelo vosso contributo e que cada um de nós também, como alunos, possa beneficiar então desse estudo que primeiramente foi feito pelos professores. Para além disso, quero também acrescentar as informações regulares que diz respeito à quarta-feira, ao nosso culto de oração e estudo bíblico às 16 horas, aqui nas instalações, e também às 19 horas, através do Zoom, então, também estamos reunidos para estudarmos a palavra de Deus e para orarmos. Então, estas são aquelas informações regulares que nós temos. Lembrar uma que já tenho feito desde julho, que diz respeito aos acampamentos de verão no acampamento Batista em Água de Madeiros. Estão a decorrer, cada semana é um acampamento novo e amanhã então vai começar a conferência bíblica. Já que não tivemos a oportunidade de estarmos lá porque não nos inscrevemos, que possamos orar por este acampamento, orar pelo pastor Luís Saião, que terá esta responsabilidade de transmitir a palavra de Deus, e também por todos aqueles que ali vão ter o seu contributo e por aqueles que vão estar a aprender. Então, orar por este acampamento que vai começar amanhã e também, desde já, oramos pelos demais que ainda faltam para a conclusão desta época de acampamentos. Os irmãos já devem ter reparado que hoje não houve duas coisas. Não houve o boletim e nem houve o café e o chá que é normal, nós temos. E isso vai acontecer ao longo deste mês de agosto. É um mês de férias e por vezes é difícil, nós temos quem possa assegurar ali o tempo de café e de chá. Então, por isso, durante este mês,
então está suspenso. Temos a mesma o intervalo, no entanto, não podemos ter o nosso café, o nosso chá, mas se Deus quiser, em setembro vamos retomar não apenas com café e com chá, mas também com o boletim. Também queria deixar convosco agora um motivo de oração. Vamos orar pela irmã Bem-vinda. Ela está recuperada da Covid. Ela no domingo passado ela não estava a se sentir bem, fez o teste na segunda-feira, então deu que ela está com Covid. Ela está a se sentir bastante fraca, ela sente-se com poucas forças para andar. Vamos orar então pela sua recuperação. Mas hoje já temos a alegria de ter a família Figueiredo conosco, que também passou por este momento, que não veio na melhor altura. Se há uma melhor altura, no tempo de férias, então eles acabaram por ficar infectados. No entanto, já estão recuperados, pelo que eu já pude me aperceber, estão a 100%, e que assim então possa continuar. Então vamos orar. De prelúdio que vai ser tocado pelo Mateus, para que então nos possamos dirigir ao Senhor, possamos preparar também os nossos corações, que possamos entregar a Ele este culto para que Ele nos fale então nesta manhã. Então convido-vos a falarmos com Deus. Eu queria convidar-vos a ficarem de pé, se fazem favor, e vamos juntos fazer esta leitura bíblica. Ela vai estar a ser aqui projetada para que então possamos lê-la em uníssono. E começo. Diz assim: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Louvado seja, Senhor, Deus meu, de toda o coração, glorificarei o teu nome. Cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza. Erguei alegres vozes ao Deus de Jacó. E nós vamos afirmar que o nosso Deus é sábio, visível, perfeito e imortal. E este hino que nós vamos cantar, ele está baseado na palavra do Senhor. Em 1 Timóteo 1,17 nós lemos: ao Rei eterno, imortal e invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém.
Então vamos louvar o nosso Deus, afirmando que Ele é sábio, invisível, perfeito e imortal. Quão grande é o nosso Deus. E nós podemos falar com Ele, nós devemos falar com Ele. Ele não é um Deus ausente, Ele não é um Deus que não se preocupe conosco. Ele é um Deus que abriu um canal, que levou-nos a reconciliarmos-nos com Ele e a tratá-lo como Pai, a viver esta vida, a intimidade com Ele. E por isso nós vamos afirmar que falar com Deus é o que eu preciso. Que cada um de nós sinta que não há nada melhor do que estar em comunhão com Ele, do que aproveitar para falar com este Deus grandioso, maravilhoso, este nosso Deus que está conosco, que nos acalma, que traz paz ao nosso coração. Então nós vamos cantar este cântico todo e depois, quando terminarmos de cantar, teremos a oportunidade de vir aqui à frente, enquanto o Mateus e a Glória continuarão a tocar, nós viremos aqui à frente e depois iremos cantar juntos, grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. Então vamos cantar.
Ainda de pé, queria vos convidar a abrir as vossas Bíblias na carta de Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, e vamos ler a partir do versículo 13 ao versículo 20. Tiago, capítulo 5, de 13 a 20. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e estes façam orações sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Oremos. Senhor nosso Pai, é tão bom nós podermos falar contigo. É tão bom nós termos a oportunidade de ler a tua palavra e sermos instruídos pelo teu Espírito. E que assim possa acontecer neste momento, em que temos a tua palavra aberta diante de nós e em que vamos falar sobre oração, em que vamos falar, Senhor, sobre este meio que nós temos, sobre esta oportunidade que nós temos para termos comunhão contigo em qualquer momento. Pai querido, que tu possas tocar a cada um de nós, para que a nossa vida de oração seja uma realidade, para que nós possamos orar a ti em qualquer situação, quer estejamos bem como não, que a nossa oração, a nossa comunhão contigo não possa ser obstruída por nada deste mundo. E Pai querido, nós queremos te agradecer também pelo sustento, pela providência, pela tua providência, pela forma como tens cuidado de cada um de nós. E obrigado porque neste momento nós tivemos a oportunidade de participar também da oferta e dízimos, demonstrando a nossa gratidão, demonstrando a nossa confiança em ti, sabendo, Senhor, que tu dás o pão aos teus filhos, que aqueles que dependem de ti, que vão a ti, tu concedes a eles o pão para cada dia. Obrigado, Pai querido, por todos aqueles que tiveram a oportunidade de participar, quer aqui, quer a partir de suas casas, que tu possas estar a abençoar a cada um segundo a tua palavra e que, Senhor, tu possas estar a incutir também naqueles que não têm este hábito de expressar a sua gratidão e a sua confiança, que o possam fazer, Senhor. É isso que peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem fazer o favor de sentarem. Hoje chegamos ao fim do estudo desta carta. Depois de várias semanas olhando para a carta de Tiago, nós chegamos ao fim dela. E esta carta foi dirigida a irmãos que estavam a ser perseguidos. A irmãos que, diante desta perseguição, tiveram que sair das suas casas. Tiveram que deixar tudo para trás, a fim de então encontrarem um lugar de paz, um lugar de repouso. E Tiago, ao terminar esta carta dirigida a estes irmãos, vai falar de algo extremamente importante, que é a oração. Tiago era conhecido como um homem de oração, como alguém que constantemente tinha os seus joelhos dobrados para orar a Deus. E ele sabia por experiência própria quão importante era a oração na vida cristã, quão importante era a oração na sua vida para ultrapassar os obstáculos que surgiam. Tiago cria na promessa de Jesus, que disse aos seus discípulos: pedi, dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. E ele desejava de igual modo que os crentes também pudessem ter uma vida de oração. Quer estivessem bem ou não, que eles pudessem então
ter esta disciplina espiritual bem presente nas suas vidas para encontrarem forças em cada situação. E nós encontramos então este texto que nos fala sobre a oração. E começa-nos por falar que a oração, ela é apropriada para todos os momentos da vida. Quer quando as coisas estão bem, como quando as coisas não estão assim tão bem. E esta secção começa dizendo: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Parece-nos que não seria a melhor forma de começarmos. Normalmente nós gostamos de realçar aquilo que é positivo. Talvez fizesse mais sentido nas nossas mentes a segunda parte. Está alguém alegre? Cante louvores. Mas temos que ter em conta que anteriormente Tiago fala do sofrimento. Tiago fala do sofrimento que experimentaram os profetas e que também experimentou Jó. Sofrimento este que talvez muitos dos irmãos a quem ele se dirigiu estivessem também a sofrer. Como eu disse, eles tinham sido perseguidos. E não quer dizer que eles não estivessem a ser perseguidos também aqui. Não tivessem também a sentir o poder das trevas, a procurar desviá-los do caminho certo. Então ele começa por exortar aqueles que estão a sofrer, aqueles que estão envolvidos em momentos difíceis, que possam dirigir a sua oração a Deus. Porque ele sabia que o antídoto para o sofrimento causado pelo maltrato, pela perseguição, é buscar o consolo de Deus. É buscar a ajuda de Deus. E isso por meio da oração. Ele sabia isso. É possível que ele pudesse ter em conta, ter presente alguma experiência sua. E por isso ele começa por dizer: se está alguém a sofrer, então faça oração. Busque o consolo de Deus. Vá até Ele e procure encontrar nele a solução. E depois então de ter exortado aquele que está a sofrer, ele também se dirige àquele que está alegre, que está de bom humor, àquele que se sente com uma boa disposição mental, que possa então louvar a Deus, que possa expressar a sua alegria através do louvor, através do cântico de salmos, que era então a prática no povo judaico. Porque a resposta a um coração alegre é cantar louvores a Deus. É exaltar o Senhor, é exaltar o seu Deus, é reconhecer que tudo aquilo que tem provém de Deus. Aquilo que recebeu provém de Deus. Então, usa a sua voz para louvar ao Senhor. Mas também fala-nos de uma outra realidade. E ele vai dizer também: está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Quando olhamos para este texto e sobretudo para a questão que é colocada aqui, o mais fácil é nós pensarmos em doença física. É nós pensarmos em alguém que está doente fisicamente, então deve buscar a ajuda. Deve buscar então a oração dos seus irmãos. E é verdade que quando nós estamos doentes fisicamente, nós também devemos depender da oração dos nossos irmãos. Também devemos orar ao Senhor a favor dessa situação, desse tipo de doença. Mas parece-nos pelo contexto que não é essa doença que ele se refere. Ele se refere aqui à doença espiritual. Àquele que está doente espiritualmente falando. Porque ele fala no versículo 15, e a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Não encontramos aí o termo, o Senhor o curará. Também depois, no versículo 16, fala: confessai os vossos pecados. Depois, no final, no versículo 19, fala daquele que se desviou. Então parece que há aqui um contexto de algo espiritual. Um contexto
em que a doença espiritual estava presente. E quem ainda não ficou doente espiritualmente? Há momentos em que nós adoecemos espiritualmente. E Tiago desejava que houvesse restauração nessa doença. E ele então apresenta o médico dos médicos, o único que pode então trazer saúde espiritual àquele que está enfraquecido, àquele que está desanimado. E não era difícil ficar enfraquecido e desanimado diante da perseguição, diante do sofrimento. Por vezes, diante dos problemas que vêm à nossa vida, nós podemos ficar desanimados. Nós podemos ficar doentes, espiritualmente falando. E eles estavam a viver essa situação. E por isso, encontramos aqui Tiago exortando aqueles que se encontram assim, que reconhecem que estão doentes, e vemos que esses que estão doentes ainda têm a noção que estão doentes. Não são como os outros no final, que se desviaram e parece que não têm essa noção. Não, estes têm. Estes ainda têm a noção que estão doentes. E por isso, nós encontramos Tiago aqui a orientá-los. Se estão assim, se reconhecem que estão assim, então chamem os presbíteros da igreja. Chamem aqueles que são responsáveis por vos pastorear, para que possam orar por vós, para que possam vos ajudar na restauração. Não que neles haja poder, não que neles haja algo especial que possa restaurar-vos, mas porque eles são instrumentos de Deus para a vossa restauração. Porque eles, em nome do Senhor, podem então ajudar-vos neste processo. Então, Tiago está a exortar aqueles que se encontram assim, a não ficarem doentes, não permanecerem doentes, mesmo tendo reconhecido, mas ficarem ali sem procurar ajuda. É como alguém que sente que não está bem fisicamente, no entanto, não vai ao médico. No entanto, permanece em sua casa, não procurando ir a alguém que possa ajudá-lo a resolver aquela situação. De que vale isso? De que vale alguém reconhecer que está doente e não buscar a solução? E por isso que ele diz, se reconhece que está doente, então busque a solução. Chame presbíteros da igreja para que orem, para que estes façam oração sobre vós. Eles não vão chamar o presbítero para se estarem a justificar, para dizer eu estou assim por causa disto, daquilo. Não é para discutir com presbíteros, mas é sim para buscar a ajuda deles, para receber as suas orações a favor deles, a fim de que sejam então levantados, para que então possam ultrapassar essa situação. E essa doença espiritual, ela podia ser devida a alguma atitude ou conduta errada, ou a falta até da alimentação da palavra de Deus, ou mesmo às próprias circunstâncias na qual eles estavam. Então, para esses que reconhecem que estão doentes, então que eles pudessem chamar, que pudessem receber as orações, e vemos que essa oração é em nome do Senhor, não é em nome próprio, não é em seu próprio nome que eles estariam a orar, não, é em nome do Senhor, porque só o Senhor é que salva, só o Senhor é que tem poder para restaurar. Eles, presbíteros, eram meros instrumentos, para que Deus realizasse a sua vontade. Todo louvor e glória eram para o Senhor e não para eles. Oração, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Fala aqui da unção também presente nesta cura, buscando então essa cura
e a unção era relacionada também com a própria presença do Espírito Santo atuando. Então não é eles que atuavam, era o Espírito Santo que atuava. Não era o óleo que os curava, porque não há óleo nenhum que tenha poder para curar. Não há água nenhuma que tenha poder para curar. Venha ela do Rio Jordão ou de um outro lado qualquer, venha o óleo, o azeite lá das oliveiras de Jerusalém ou não, nenhum produto tem poder para curar. Quem cura é Deus. É em nome do Senhor que isso acontece. Mas diz mais, e a oração da fé salvará o enfermo. Oração da fé. A oração tem que envolver fé. Nós já vimos lá no início da carta, quando Tiago fala que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, mas peça de qualquer maneira? Não, com fé. Com fé. Também a oração aqui, esta oração que restaura é a oração da fé. É pedir com fé. É crer que Deus tem poder para restaurar. Crer que Deus tem poder para levantar. Por mais doente que a pessoa se encontre, Deus tem poder para a curar. Jesus disse, todas as coisas que pedides em oração, tendo fé, recebereis. É claro que nem tudo aquilo que nós pedimos recebemos. Será que é por falta de fé? Eu direi que não. Será mais porque não é da vontade de Deus que tal aconteça. Porque se pedimos segundo a sua vontade, como diz lá 1 João capítulo 5, Ele nos ouve. Ele nos atende. E vai dizer mais, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, se-lhe-ão perdoados. Porque podia ser que esse desânimo não procedesse de um pecado. Mas se procedesse um pecado, Deus não apenas ergue, levanta o enfermo, mas o purifica do seu pecado. Mas o limpa do seu pecado. O restaura. Opera uma mudança. Não apenas uma mudança externa, no seu levantar, no mudar do seu humor, mas também uma mudança interna, a transformação do seu coração, a limpeza, essa purificação. Então, Tiago está aqui a dizer que a oração deve ser uma prática em qualquer momento. Quer estejamos alegres, quer estejamos a sofrer, e há muitos problemas que vêm à nossa vida, quer nos encontremos doentes espiritualmente. Buscar ao Senhor. Buscar a sua restauração, seja em que momento for. Mas ele vai dizer que a oração tem poder. Como oração de um justo tem poder em seus efeitos. E a partir do versículo 16 ao versículo 18, nós entramos então num outro aspecto. E é interessante como ele começa esta secção. Diante daquilo que fez, e vemos aí o pois, que também liga àquela ideia de ser uma doença espiritual. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Fala aqui da confissão pública. Fala aqui desse reconhecimento público. Confessar abertamente os seus pecados uns aos outros. Mas é bom termos presente que isto deve acontecer num ambiente de confiança, de humildade. Porque todos nós que estamos aqui, não há ninguém que esteja aqui que nunca falha. Todos nós falhamos. E por isso, se eu hoje confesso o meu pecado, amanhã é o irmão, é a irmã, somos nós. Nós falhamos e temos que reconhecer e viver nesta irmandade em que juntos estamos a caminhar no processo de santificação. E confessar é procurar, buscar ajuda, partilhar, descarregar, porque quando nós confessamos,
nós abrimos o nosso coração e colocamos para fora o peso que nos atormenta. Quando nós confessamos a Jesus o nosso pecado, nós estamos a entregar-lhe o peso para que ele então nos alivie dele. E Tiago queria que existisse um ambiente assim na igreja. Um ambiente de confiança, humildade, para que então esta prática pudesse acontecer. Vejam, confessai e logo de seguida orai. Não é confessar e depois aquele que ouviu começar a espalhar. Olha, aquele fez isto, aquela fez isto. Não. E é por vezes que a confissão não se dá, porque isso infelizmente acontece. Nós partilhamos com alguém algum problema nosso e a pessoa espalha para o mundo aquilo que devia ser entre mim e ela. Espalha. Não é assim que deve acontecer. Confessai e orai. Se aquele irmão confessou-me o seu pecado, eu vou orar por ele. Eu vou chorar com ele. Eu vou buscar ajuda. E fica entre mim e ele. Porque se ele hoje falhou, amanhã sou eu que posso falhar. E por isso, se eu hoje ajudei-o, amanhã ele pode me ajudar também. Criamos uma empatia, uma relação. Orar, confessar e orar. E vejam que tanto a confissão como a oração envolve esta mutualidade. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Buscarmos a cura de Deus. Confessar. Uma irmã pode confessar a outra irmã madura, com qualificações espirituais que possa ajudar. Um irmão ou outro irmão. Aqui não está a dizer confessai os vossos pecados ao pastor ou àquele. Não. Mas confessá-lo a alguém que tem qualificações espirituais. Alguém que verdadeiramente nos pode ajudar. Alguém que é um justo. Porque vejam o que vem de seguida. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Por que ela diz isso? Buscar alguém que vive a palavra de Deus. Esse sim está habilitado a ajudar-me, a orar por mim. E eu sei que a sua oração vai ser ouvida. Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. E ele vai acrescentar um exemplo. Nós vemos que Tiago era muito prático. Ele apresentava uma ideia e depois apresentava um exemplo. Então ele diz, olhem para Elias. Olhem para o poder da oração de Elias. E Elias não era um super-homem. Elias não era um ser perfeito. Era uma pessoa que tinha os mesmos sentimentos que nós. Passou pelas mesmas fraquezas. Podemos lembrar-nos de algumas. Ele teve medo de Jezabel. Fugiu dela. Ele entrou numa caverna e achava que o seu lugar era naquela caverna. Parece que era um homem deprimido. Mas Deus o restaurou. E Deus o continuou a usar na sua obra. E fala aqui do exemplo concreto relacionado com a chuva. Um tempo de seca primeiro e depois dessa seca a chuva. E isso resultado, como diz aí, da oração de Elias. Versículo 18 diz, orou de novo e o céu deu chuva e a terra fez germinar os seus frutos. Se Elias foi ouvido, que tinha os mesmos sentimentos, as mesmas fraquezas que nós, será que nós também
não seremos ouvidos por Deus. Mas é claro que diz o justo, a oração do justo. Aquele que procura andar segundo a palavra do Senhor, segundo o padrão de Deus. Não é um ser perfeito. Nenhum de nós o é. Mas é alguém que busca a Deus na sua vida. E a oração desse é ouvida e ele apresenta então este exemplo. E Tiago termina falando sobre um outro aspecto, que é a restauração daquele que se desviou. Em 2 versículos ele fala daqueles que se desviaram. Primeiro ele falou daquele que está doente espiritualmente, mas que tem noção da sua doença. Agora ele fala daquele que não tem, já perdeu essa noção da doença. Desviou-se, está de costas viradas e está a seguir um outro caminho. E Tiago também estava preocupado com esses. Tiago estava preocupado com aqueles que tinham desertado, com aqueles que tinham abandonado a graça de Deus, abraçando um outro evangelho. Está preocupado com esses. E diz àqueles que são os espirituais, diz àqueles que estão sadios, para que vão atrás daquele que se desviou. Não deixem que ele continue nesse caminho, vão atrás dele e procurem trazê-lo de volta. Procurem levá-lo a mudar de direção. Não deixem entregues a si mesmos. Vão atrás. Ele fala disso. Levá-los a voltar à verdade. Eles que se desviaram da verdade. Então fazê-los voltar. Diz aí o versículo 19, e alguém o converter. É claro que converter não é naquele sentido de conversão de uma pessoa perdida que aceita a Jesus Cristo. Aqui é a ideia de fazer voltar. É a mesma ideia que nós encontramos quando Jesus preparando os seus discípulos para a sua partida. E também falando daquilo que iria acontecer com eles. Jesus disse a Pedro: tenho feito súplica por ti para que a tua fé não fraquejasse. E tu, uma vez que tiveres voltado, fortalece os teus irmãos. Ou tiveres convertido, tiveres voltado. Porque Jesus sabia que ele ia falhar. Mas isso não quer dizer, Jesus não estava a dizer que ele estava perdido. Não. Mas ele ia voltar. E voltando, então, pudesse fortalecer os seus irmãos. É a mesma palavra aqui. É o fazer voltar. É voltar ao aprisco. E vejam que esta missão é de todos nós. Esta missão não diz aqui que deve ser a missão do pastor ou dos diáconos. É de todos nós. Todos nós somos exortados. Ele diz, meus irmãos. Ele está a exortar, então, os irmãos a ajudarem aquele que se desviou. Por causa de algum ensino que recebeu, por causa da influência de outro, por causa desta ou daquela situação, então que possam ir atrás. E nós devemos também ter esta preocupação, ir atrás daqueles que estão desviados. Não apenas orar por eles, mas ir atrás. Ir atrás daqueles que estão desviados. Alguns desviaram-se com a pandemia. Com a pandemia acostumaram-se a ficar em casa a ouvir os cultos, deixando de ter comunhão conosco. E nós sabemos que quando uma brasa se afasta das outras brasas, ela enfraquece e morre. E alguns, apesar ainda de poderem assistir o culto online, a transmissão online, estão desviados e são capazes até não ter a noção que estão desviados. Podem até achar que até estão bem.
porque até estão a cumprir o seu ritual de ouvir o culto. Mas cultuar é também comungar. Cultuar também é estar junto. E Deus quer assim. Deus quer que os seus filhos estejam juntos, vivam como uma verdadeira família. E Tiago diz isso acrescentando 2 aspectos. Saiba que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Ou salvará da morte a vida dele. Porque a palavra no grego tanto pode ser traduzida como vida ou como alma. É claro que as duas palavras na tradução têm ideias diferentes. Se nós olharmos aqui para esta, traduzimos por alma, parece que está a falar de alguém que caminha para a morte espiritual. E é claro que pode ter esse sentido. Mas se tiver esse sentido, quer dizer que aquela pessoa realmente não era uma pessoa convertida. Era uma pessoa que estava na igreja, mas não era verdadeiramente convertida. Porque nós sabemos que aquele que foi salvo não perde a salvação. E está nas mãos de Deus e ninguém pode arrebatar das mãos de Deus e de Jesus Cristo. Talvez haja alguns que estejam desviados que aí nunca foram salvos. E por isso até foi mais fácil eles se desviarem. Mas pode haver outros que se desviaram. E aqui a palavra vida então faz sentido a tradução. Se nós olharmos para e aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a vida dele. Porque nesse desvio ele pode estar a destruir a sua própria vida. Pode estar a arruinar a sua vida com as escolhas que fez. E por isso, ao ajudá-lo, pode também ajudar a sua vida a viver em ordem, como deve ser. Mas diz também, e cobrirá multidão de pecados. Cobrirá multidão de pecados. O apóstolo Pedro disse o seguinte: antes de tudo, tende profundo amor uns para com os outros, porque o amor cobre um grande número de pecados. Salomão disse o seguinte em Provérbios 10:12: o ódio causa brigas, mas o amor cobre todas as transgressões. Então, aquele que se desvia, ele peca, ele falha. Não é como anteriormente que, podendo estar doente, até pode não ter cometido pecado. Mas esse que desviou, ele está a cometer pecados. Ele desviou-se, ele tomou um rumo contrário. Então Tiago está a dizer, vão atrás. Vão atrás para salvar a sua vida e para que os seus pecados sejam perdoados. Não que eles tenham poder para cobrir a multidão de pecados, quem cobre é Deus. Mas eles podem ser instrumentos para levá-los ao perdão que existe em Deus. Então, concluindo, 3 aspectos que eu quero realçar. Por um lado, que nós devemos orar em todo o tempo. Quer estejamos a sofrer, quer estejamos alegres, quer estejamos envolvidos numa doença espiritual ou física, que possamos orar ao Senhor em todo o tempo. Que esta seja uma prática na nossa vida. Por outro lado, a oração do justo tem poder quando é feita e vai ser feita. Quando é feita aquele que tudo pode, ou seja, a Deus. A oração do justo, a oração de fé dirigida a Deus, então produz resultados. E por último, a oração não apenas sara as doenças físicas e espirituais, como também restaura o crente e salva o pecador. E por isso que nós possamos orar. Orar por aqueles que estão desviados. Orar por aqueles que estão perdidos. Para que Deus a ambos restaure e salve. Para que Deus opere. A fim de que nós possamos nos alegrar pela restauração de uns e pela salvação de outros. Amém? E este memorial
no qual nós vamos participar, ele relembra-nos exatamente aquilo que Jesus fez, como ele então nos purificou dos nossos pecados, como Jesus, indo àquela cruz, então nos restaurou, nos fez novas criaturas. E por isso podemos hoje estar aqui como uma família, por causa do sacrifício redentor de Jesus Cristo. E Jesus, antes de cumprir a missão do Pai, ele instituiu a ceia do Senhor, para que não apenas os discípulos naquela altura pudessem dele participar, mas também nós que aqui nos encontramos, pudéssemos fazer o mesmo em obediência ao mandamento do Senhor que diz: fazei isto em memória de mim. E eu quero vos convidar a abrir as vossas Bíblias em Marcos capítulo 14, para lermos o versículo 22 a 25. E desde já também convidar o irmão Luís Figueiredo e o irmão Aurélio Mota para nos ajudar na distribuição do pão e do vinho. Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, versículo 22 a 25. Então encontramos aqui instituído este memorial. E diz assim: E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice e, tendo dado graça, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o monte das Oliveiras. Então temos aqui a instituição. Jesus deixou este memorial com os seus discípulos para que dele pudessem participar. E diz-nos que enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. Tal como Jesus fez há quase 2000 anos atrás, também nós vamos fazê-lo. E como ele nos ensinou a darmos graças ao Senhor, também nós vamos agradecer pela salvação que temos nele. E quero convidar o irmão Luís para nos dirigir nesta oração. Pai Santo, estamos aqui na tua presença com o coração grato, com o coração contigo, pelo teu grande amor derramado por nós na pessoa do teu Filho amado, Jesus Cristo. Nós te agradecemos por uma tão grande salvação. Nós te agradecemos por um tão grande Salvador. Nós te agradecemos, Senhor, porque Ele deu a sua vida na cruz do Calvário para resgate a nossa, pelo o seu corpo que foi pregado numa cruz, para que nós possamos ter uma vida eterna e comer contigo. E nos lembramos, Senhor, agora, Senhor, deste tão grande sacrifício que estamos aqui na tua presença, através deste elemento e deste símbolo do pão. Nós te agradecemos, Senhor, por esta maravilhosa salvação que nos concede e dá-nos, Senhor, um coração aberto para que nos possamos sempre louvar deste sacrifício e possamos sempre te louvar e glorificar, Senhor. Nós te agradecemos da tua graça e misericórdia para connosco. Te agradecemos pelo perdão do nosso pecado. Pedimos agora que tu possas abençoar este pão e que ele, Senhor, possa tocar também nos nossos corações. Queremos entregar todas as coisas nas tuas mãos e te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Enquanto os irmãos estarão a distribuir o pão, nós vamos cantar um cântico que diz: com vinho e pão nós celebramos comunhão. Então, enquanto os irmãos farão este favor de distribuir o pão e o vinho, nós vamos então cantar este cântico.
Quão maravilhoso será este dia em que nós estaremos com Jesus Cristo no céu, participando das bodas do Cordeiro, participando desta comunhão. Havemos um dia de celebrar. Não sabemos quando é que isso vai acontecer, mas é real. Vai ser real essa concretização. E logo vamos nos reunir, como diz a última estrofe, no grande encontro preparado que há de vir, na glória do Senhor com todo o esplendor, com vinho e pão celebraremos comunhão. E enquanto estamos aqui, celebramos comunhão com o pão e vinho. Então, em memória de Jesus Cristo, participemos do pão. Enquanto o irmão Luís e o irmão Aurélio vão estar a distribuir o vinho, vamos então cantar duas estrofes do hino 516. Vamos cantar a primeira e a terceira estrofe neste momento. Como disse Jesus, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim, de modo algum terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. É tão bom nós atentarmos para estas palavras que Jesus disse. E volto a repetir. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim, de modo algum terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Ele está a falar da satisfação da alma. A alma que busca Jesus não passará fome. Jesus satisfaz por completo. Não é como este mundo, como as coisas deste mundo, que satisfazem temporariamente, mas amanhã já estou insatisfeito novamente. A paz de Cristo não, a sua satisfação não. Ela permanece sempre. Queria vos convidar a ficar de pé e vamos juntos acompanhar a oração que o irmão Aurélio Mota estará a fazer. Nesta manhã, estamos com presença e estamos realmente neste momento participando deste memorial da ceia do Senhor, em que lembramos do grande amor derramado por Calvário. E este vinho que apresentou o sangue derramado na cruz, Senhor, que realmente mostrou o teu grande amor e que realmente está à disposição de todo aquele que crê
e seja batizado, possa também participar. Agradecer por cada um dos irmãos que pôde participar e todos que não fizeram, que o Senhor possa também votar por eles, ser batizados e também poder participar deste memorial. Dirige e guarda já o fim no nome do nosso Salvador. Amém. Em memória de Jesus Cristo, participemos do vinho. E vamos continuar a cantar este hino 506. Agora cantaremos a segunda estrofe e voltaremos a repetir a última. De nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do seu Santo Espírito esteja conosco agora e para todo sempre. Amém. Podem fazer o favor de sentar e vamos ouvir o pós-lúdio e aproveitar para nos dirigirmos novamente ao nosso Deus. Uma boa semana a todos os irmãos e que Deus vos abençoe.